Lista 5, exercício 13. O capacitor de 300 microfarads da figura está inicialmente carregado a 100 volts. O de 1200 microfarads está descarregado e os interruptores são abertos ao mesmo tempo. A. Qual é a máxima voltagem para a qual você pode carregar um capacitor de 1200 microfarads fechando e abrindo os dois interruptores? B. Como você faria isso? Descreva a sequência em que você faria e abriria os interruptores e determine os instantes que o faria. O primeiro interruptor é fechado em T igual a 0. Bem, primeira coisa, eu já corrigi aqui, no texto original está 1220 microfarads, na verdade é 1200 microfarads, como está na figura aqui, né? Então, a ideia inicial você tem um capacitor da esquerda carregado com 100 volts, não está passando corrente pelo indutor, e o capacitor da direita está descarregado. Bom, é um sistema pelo qual você tem uma quantidade de energia armazenada no capacitor da esquerda, e qualquer coisa que você faça em termos de fechar e abrir chave, essa energia é passada para os dois elementos, mas a energia total se conserva. Certo? Você não tem perda nem ganho de energia, não tem nenhuma fonte que está entregando energia ao sistema, não tem nenhuma resistência que faz perder energia. Todas as resistências aqui são desprezíveis. Então, dessa forma, a ideia é: qual é a máxima voltagem para você carregar o capacitor de 1200 microfarads? Bom, o problema é que a quantidade de energia envolvida no capacitor é meio de CV ao quadrado. A máxima voltagem significa a máxima energia. A ideia é: a máxima voltagem que eu posso carregar ele é pegar toda a energia que está armazenada no capacitor da esquerda e passar para a direita. Qual é essa quantidade de energia? É meio de 300 microfarads, 310 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que é 100 volts ao quadrado. Consequentemente, a minha energia total envolvida é de 1,5 joules. Bom, vamos passar toda essa energia para o capacitor da direita, certo? Independente de como fazê-lo. Quando eu passo toda a energia para o capacitor da direita, a minha diferença de potencial fica simplesmente a raiz de 2 vezes 1,5 dividido pela capacitância, que é 1200 microfarads. Então a diferença de potencial fica 50 volts. Bom, é bem razoável isso, pensando que se a energia é meio de CV ao quadrado, eu quadruplicar a minha capacitância, né, de 300 para 1200, para manter a mesma quantidade de energia, eu tenho que dividir por 4 a diferença de potencial ao quadrado. Dividir por 4 a diferença de potencial ao quadrado, eu vou dividir a minha diferença de potencial por 2. A diferença de potencial no capacitor de 300 original é 100 volts, consequentemente no nosso capacitor da direita fica 50 volts, e é bem razoável que isso ocorra. Bem, agora vamos ver como é que isso ocorre, como isso ocorre, em que instantes isso ocorre. Bom, no item B, a gente primeiro fecha a chave S1. Fechar a chave S1 significa ligar o capacitor da esquerda ao indutor. O capacitor inicialmente carregado passa a corrente começa a aumentar até chegar a uma corrente máxima. Essa corrente máxima é quando toda a energia do capacitor da esquerda passar para o indutor. O indutor com a máxima energia, isso é meio de L ao quadrado, significa que ele vai ter uma corrente, vai passar por uma corrente por ele, que é raiz de 2 vezes 1,5 dividido pela indutância, que é 5,3 Henries. Consequentemente, a minha corrente máxima é de 0,75 amperes. Bom, o capacitor da esquerda estava com a diferença de potencial de 100 volts. Isso fez com que a corrente aumentasse. Quando o capacitor está totalmente descarregado, a corrente que está passando para o indutor é 0,75 amperes. Consequentemente, toda a energia está acumulada no indutor. Quanto tempo leva para isso ocorrer? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a frequência angular de oscilação desse circuito do capacitor e indutor. Essa corrente é a frequência angular de oscilação, é 1 sobre a indutância vezes a capacitância, 5,3 vezes 300, consequentemente 25 radianos por segundo. E
De posse dessa informação, a gente calcula o período pelo qual a oscilação ocorre nesse circuito. Esse período é 2π sobre a frequência, 2π por 25, isso é 0,25 segundos. 0,25 segundos é o tempo pelo qual a oscilação ocorre no circuito da esquerda. Como é que isso ocorre? Bom, a gente tem o capacitor carregado, certo? A gente tem o capacitor carregado, a corrente começa a aumentar, começa a aparecer a corrente no circuito, a corrente se torna máxima quando o capacitor está totalmente descarregado. Essa é a primeira fase do processo. Corrente máxima, capacitor descarregado, a corrente começa a carregar o capacitor com a polarização contrária. E a corrente começa a diminuir e a diferença potencial do capacitor aumentar. Chega uma hora que a corrente vai a zero e o capacitor está totalmente carregado, só que com a polarização contrária. Segunda fase do processo. A terceira fase é o capacitor carregado, começa a gerar corrente no sentido contrário. Gera corrente no sentido contrário, a corrente começa a aumentar novamente, até que o capacitor se descarrega outra vez. Quando o capacitor se descarrega outra vez, a corrente é máxima novamente. Toda a energia está acumulada no indutor. Então, até aí, a corrente que está no indutor começa a carregar novamente o capacitor começa a se carregar e a corrente diminuir. Aí, até a hora que a corrente vai a zero e o capacitor novamente está totalmente carregado com a polarização original. E desse jeito, a gente tem a quarta fase do processo. Então, 4 fases no processo e o tempo pelo qual ele volta ao estado inicial é um período. Então, o período que ele leva para que todo o processo ocorra. Agora, quanto tempo leva para eu pegar a energia acumulada num capacitor e jogar para o indutor, fazendo com que a energia fique total no capacitor? 1/4 do período, que é a primeira fase. A primeira fase é a corrente aumenta até o capacitor ficar totalmente descarregado e energia acumulada toda no indutor. Dessa forma, num tempo de 0,063 segundos, o capacitor se descarrega e a corrente fica máxima no indutor e a energia máxima no indutor. Bom, aí o que a gente faz? A gente pega e corrente máxima no indutor. O que a gente faz? Fecha S2 e abre S1. Corrente no indutor, o que ele faz? Ele carrega o capacitor. A frequência agora desse circuito, frequência angular de oscilação, é 12,5 radianos por segundo, certo? Já que a capacitância é 4 vezes maior, a frequência é 2 vezes menor, 2,5 radianos por segundo. Consequentemente, o meu período é o dobro. Meio segundo para o ciclo completo. Dessa forma, o tempo pelo qual a corrente passa carregando o capacitor da direita a corrente aumenta, carrega o capacitor até que a corrente fica a zero outra vez. Esse tempo é de 1/4 do período, isso é 0,125 segundos. Perceba que a ideia, o processo você fecha a chave S1, passa a energia para o indutor, depois abre S1 e fecha S2, passando energia para o capacitor da direita, consequentemente num tempo total de 0,188 segundos, a gente consegue passar a energia total do capacitor da esquerda com o capacitor da direita, e o capacitor da direita fica com 50 volts e com a energia de 1,5 joules nesse instante. É isso.